Literária. Hoje eu vim responder umas perguntinhas que vocês me fizeram. Há algumas semanas atrás eu coloquei, acho que 2 semanas atrás, eu coloquei um formulário no Google disponível para vocês fazerem perguntas aleatórias sobre o que vocês quisessem. E muita gente perguntou coisas pessoais e muita gente perguntou coisas sobre livros. Então assim, as coisas pessoais, dependendo das perguntas, eu vou responder. Na verdade eu fiz uma lista aqui com algumas, acho que tem 14 ou 15 perguntas. 15 perguntas que eu vou responder. E algumas são sobre mim, outras são sobre o blog, ou YouTube, ou livros, né? Agora, as perguntas sobre a faculdade, me perguntaram muito sobre letras em inglês, aí eu respondo em um outro vídeo que eu faço só pra falar sobre a faculdade, tá bom? Senão esse vídeo vai ficar gigante. Vamos lá as perguntas. Pergunta número 1. Qual o gênero de livro que você gosta mais e qual que você gosta menos? Quem perguntou foi Cristina. Eu acho que eu gosto mais de romance. Eu acho que eu sempre dou uma suspirada, uma derretida mais pro lado do romance e do clássico. E do romance de época. Acho que tá meio interligado assim, né? Assim, mais ou menos. E o que eu menos gosto é difícil dizer, porque ultimamente eu tenho lido de tudo. Então, eu não sei, até mesmo terror eu acho legal, eu gosto, me interessa. Talvez assim, não terror, então eu gosto mais de talvez suspense, puxando para um lado um pouco mais do mistério, suspense, ficção. Então acho que talvez menos terror, né, mais ou menos. Pergunta número 2. Qual horário você costuma ler? Tem metas? Quem perguntou foi a Elaine. Eu geralmente leio de noite, dias de semana, né? Eu leio à noite porque é o horário que eu tenho disponível, porque eu trabalho, enfim e tal. E eu acho melhor ler à noite, eu acho mais gostoso. E metas, não, eu já tive metas de 100 páginas por dia, metas quando a gente faz maratona literária, mas assim, normalmente eu não tô tendo muitas metas não. A meta é ler o máximo que eu puder, sempre estar lendo, né, todos os dias. Pergunta número 3. Quando um livro tem muitos personagens, você tem dificuldade para lembrar quem é quem? Quem perguntou foi a Elaine também. Nossa, muita dificuldade. O livro que eu li, acho que um dos mais recentes que eu li foi Evelina, da editora Pedra Azul. Nossa, eu tive muita dificuldade. No começo eu fiz uma árvore genealógica, assim, porque eles chamam assim, os personagens tanto pelo nome, primeiro nome, quanto pelo sobrenome, assim. A Evelina pode ser Evelina, mas pode ser Miss Anville e pode ser também Miss Belmont, porque, enfim, ela tem um problema de paternidade, então, tipo assim, né, fica difícil você saber, né, quantos Misters e Misses e nomes pessoais que aparecem, às vezes fica confuso mesmo. Mas é normal, né, gente? Pergunta número 4. Que dica que você dá pra quem está começando no mundo dos blogs? Quem perguntou foi Mariana Filho. É assim mesmo que fala seu nome? Acho que sim, né? Eu não sei. Eu estou ainda recebendo muitas dicas, eu sempre recebo dicas do que fazer, né? Mas eu acho que quem tá começando tem que fazer tudo com muito amor e carinho, fazer porque você gosta, nada de encher de posts, né, assim, aleatórios, e a qualidade, né, quantidade e qualidade, nada disso, né? Então, assim, eu acho que tem que ser feito, nem que você faça só um post por semana, mas que seja um post que valha por 10, sabe? Um post bacana, mesmo que chame a atenção das pessoas, eu acho que compensa. Então, tudo que você fizer tem que fazer com carinho, com amor, de coração, tem que fazer, sim, verdadeiramente, não é pensando em números, porque muitas vezes, né, os números demoram a chegar e às vezes não vem, ou você não tem os comentários que você queria, ou o retorno que você queria, né? Então, assim, acontece muito. Acho que tem que fazer porque você gosta. Se você fizer por qualquer outro motivo, a probabilidade de não dar certo é gigantesca. Então, acho que esse que é o meu conselho, minha dica. Pergunta número 5. Você dá aula em cursinho ou escola regular? Tem muita diferença? Gostaria de trabalhar só para o blog e YouTube? Quem perguntou foi a Márcia. Ixi, tá, pergunta extensa, vamos lá. Eu trabalho em escola regular, né, ensino fundamental em uma escola pública, dou aula de inglês. E com certeza tem muita diferença entre cursinho e escola regular. Assim, a dinâmica é completamente outra, o trabalho em equipe é outro, as suas aulas vão ser focadas completamente em outros objetivos, assim, né, do que numa escola regular.
Eu não vou me estender muito nesse assunto, mas vale dizer que numa escola regular você tem que seguir um certo cronograma, né, anual, e o conteúdo acaba sendo mais leve mesmo, mais tranquilo, assim, mais focado em vocabulário, mais focado em comunicação, em algumas coisas mais importantes. Nos cursinhos, você tem outras metas, né? Aí vai variar de cursinho para cursinho, né? Mas o cursinho, geralmente, você tem os níveis certinhos de inglês, né? Básico, intermediário, avançado, enfim, né? Dependendo do curso que você tiver. E ali você tem um material didático para seguir, proposital para que o aluno saia daquele curso falando fluentemente, né? Essa é a meta. Então, assim, é muito mais puxado pro aluno e pro professor também, assim, em termos de planejamento de aula, né, e tal. Mas as duas coisas são muito legais. Eu já trabalhei em vários cursinhos e eu gostava bastante. Até pretendo trabalhar futuramente em cursinho de novo, né? Mas é muito bom, assim, depende do seu objetivo. Pergunta número 6. Você tem planejamento de leitura ou lê quando tem tempo? Stephanie, essa aqui ficou até bem parecida com o que eu já respondi, né? Ah, Stephanie, eu não tenho planejamento não, mas eu leio sempre que eu tenho tempo, né? Eu gostaria até de tentar ter um planejamento, mas depois da loucura de casamento, mudança, Bienal, enfim, um monte de coisa que aconteceu ultimamente, eu não consegui me programar assim não. Eu até li menos, eu acho que eu tenho lido até um pouco menos, né? Vocês vão perceber isso nos próximos vídeos de leituras do mês, talvez eu tenha lido um pouquinho menos. Mas eu estou voltando, né, a pegar, né, para ler mais páginas por dia e tal. Estou tentando me policiar. Pergunta número 7. Se você não fosse professora, que outra profissão teria escolhido? Se arrepende de optar por essa escolha? Ivana Jorge. Ivana, eu não me arrependo em momento nenhum. Eu não sabia o que fazer quando eu entrei, assim, na faculdade, quando eu prestei vestibular. Eu achava que, assim, inglês era a única coisa que eu gostava mais do que todas as outras. Então eu achei que, por mais... Eu nem pensei muito, assim, na profissão, o que eu ia fazer com aquilo depois. Eu deixei pra pensar nisso depois. Eu fui fazer o que eu gostava, que era inglês. Então, a faculdade foi a melhor coisa que eu já fiz, foi muito boa, assim, morro de saudades. Então eu não me arrependo de forma nenhuma. Eu acho que outra profissão que eu teria sido seria, sei lá, veterinária, talvez, porque eu gostava, assim, né, mas na época eu não pude porque, não pensei nessa possibilidade, porque o campus que trabalhava, né, os estudos relacionados à veterinária era em outro local, que era no interior. Eu teria que me mudar, ficar longe da minha família. Na época eu nem cogitei, assim, a ideia, até porque eu gostava mais de inglês. Mas era uma profissão que eu também tinha, assim, cogitado, sabe? Mas fora isso, acho que eu nem cheguei a pensar em muitas outras, não. Pergunta número 8. Qual o seu estilo literário preferido? Já pensou em escrever um livro nesse estilo? Essa também é parecida com a que eu havia selecionado antes, mas estilo literário favorito eu já falei, pode ser romance de época, mais clássico. Mas escrever um livro nesse estilo, eu nunca nem pensei assim, seriamente em escrever um livro. Mas é possível que se eu fosse escrever, fosse do gênero que eu mais gosto mesmo. Mas quando eu era mais nova eu escrevia muito, mas eram historinhas tipo contos de fadas. Isso na infância. Na adolescência eu até escrevia algumas coisas, mas eram mais poesias e contos assim, aleatórios que eu não deixo ninguém ver. Mas eu nunca pensei seriamente em escrever um livro, não. Então, 9. Se pudesse viver um universo paralelo, qual seria? Thalita que perguntou. Universo paralelo, eu provavelmente iria pro século XVIII e seria uma lei de qualquer coisa, entendeu? Porque eu acho que, assim, era uma vida super cheia de glamour, suspiros, enfim, e tinha-se muito tempo para escrever cartas e ler livros e fazer passeios, longos passeios ao jardim, enfim, tomar chá. Talvez eu viveria nessa época aí. Eu acho que eu não seria, por exemplo, num mundo distópico, né? Seria provavelmente num mundo nesse sentido. Pergunta número 10. Onde nasceu seu amor por livros e qual foi a sua primeira leitura? Pergunta da Priscila. Meu amor por livros nasceu, eu digo assim, desde nova eu sempre gostei, mas eu acho que o meu amor aos livros mesmo foi na época da faculdade, onde eu li bastante. E o primeiro livro que eu li, na verdade, eu não lembro, né? Mas eu lia vários livrinhos das coleções Vagalume que tem, né? Mas eu lembro muito de um livro chamado Amor à Flor da Pele, acho que é desse nome. E foi um livrinho que me marcou, assim, na infância. Pergunta número 11.
Como conseguir ler tantos livros tendo tantas coisas a fazer durante o dia? Pergunta número 11. Como conseguir ler tantos livros tendo tantas coisas a fazer durante o dia? Qual horário e quantas páginas você lê por hora? Pergunta da Ana Paula. E a Ana Paula também comentou lá um monte de coisa, assim, falando que como que eu consigo ser casada, ter o blog, trabalhar, enfim, fazer um monte de coisa e ler ainda bastante. Ai, é difícil responder, viu? Não sei. Eu não sei como. Mas eu acho que você tem que se impor, assim, não precisa ser metas concretas, tantas páginas por dia, porque você vai acabar quebrando isso algum dia, você não vai conseguir. E aí você vai ficar frustrado. Então, normalmente eu leio o máximo que eu posso, toda hora que eu tenho tempo, né? Todo dia que eu tenho um tempinho, assim, eu levo o livro na bolsa, levo pro trabalho. Aí, às vezes, na hora do recreio lá dos alunos, eu leio um pouquinho, às vezes, vamos supor, eu tenho uma aula vaga, ou qualquer coisa do tipo, eu leio. Então, eu levo também, às vezes, em fim de semana, quando a gente vai pra algum lugar, tipo, sei lá, um clube, um negócio assim. Às vezes tem algum momento que, né, eu não sou antissocial, mas às vezes tem aquele momentinho que todo mundo saiu e você tá fazendo nada. É aí que eu leio. E feriados, fins de semana, ai gente, acho que dá tempo sim. Assim, não dá pra você ler um mundo de livros, né, quando você tem muita coisa pra fazer, quando você trabalha, estuda, né, cuida de casa, de marido e de roupa pra lavar, enfim, é difícil. É bem difícil, mas dá-se um jeito, assim, né? É só você priorizar a leitura, não a novela, não seriado, é difícil. Não alguma outra coisa, entendeu? Não ficar no, sei lá, no WhatsApp ou no Candy Crush, entendeu? Da vida aí. Aí você consegue. Eu acho que é basicamente isso, assim, né? Tentar aproveitar ao máximo o tempo que você tem. É isso que eu faço. Pergunta número 12. Qual livro incentivou você a ler mais? Pergunta da Ana Júlia, lá do Maria de Escobar, da escola que eu trabalho. Eu acho que, eu já até falei em outros vídeos isso, já comentei, né? Mas eu acho que depois de O Morro dos Ventos Uivantes, foi um divisor de águas pra mim esse livro, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bront. Porque depois desse livro, que é um clássico, e que me prendeu muito, me fez assim, praticamente suar, de nervoso, né, eu quis ler mais e comecei a ler bem mais. Então, eu acho que esse livro foi um divisor de águas pra mim nessa época. Isso já deve ter uns 7 anos. Pergunta número 13. Essa pergunta foi do Raoni, que é meu colega lá e faz parte de um clube do livro comigo, mas ele falou um monte lá e eu resumi aqui que ele quer que eu fale sobre as edições brasileiras, as edições, né, estrangeiras de livros, e um pouco sobre o preço exorbitante dos livros aqui no Brasil e os tipos de papel que eu prefiro. Começar pelos tipos de papel. Eu não curto muito aquele papel branco chapado, eu acho que tem que ser um papel pólen mais amarelo, um papel mais, assim, que não machuca tanto os olhos. E quanto às edições estrangeiras e brasileiras, eu não tenho uma preferência, né? Eu leio livros em inglês e em português e edições, enfim, variadas, né? Assim como também é uma questão muito pessoal, né? Tem gente que gosta de livro com capa dura, tem gente que gosta de livro já, tipo assim, com capa molinha, né? Que é o que eles chamam de paperback. E, enfim, né? Eu leio dos dois, eu prefiro, depende de se eu tô com condição de comprar um livro de capa dura mais bonito, mais caprichado, ou se, infelizmente, eu tenho que optar por uma edição mais simples, paperback, né? Mas, assim, depende muito. Em relação ao preço exorbitante, eu concordo que realmente aqui no Brasil tem livros que, tipo assim, não merecem ser R$50, sinceramente. Tem edições, assim, muito melhores, muito mais legais, por exemplo, que você compra em sites, né? Sites que vendem livros importados. Então, eu não concordo com esse preço exorbitante, acaba que inibe um pouco as pessoas que querem ler mais, e que não tem condição de comprar 5, 6, 7 livros por mês, mas que conseguem consumir 5, 6 livros por mês sem problema, mas não tem condição. Então, infelizmente, a gente não tem também tantas bibliotecas públicas assim, boas, ou com literatura mais jovem, mais atual, assim, quanto a gente gostaria, né? Então, realmente, esse é um ponto muito fraco, assim, no Brasil. E, bom, essa é a minha opinião, né? Depois, quem tiver outras opiniões aqui, quiser deixar nos comentários também, eu vou adorar saber. Pergunta número 14.
Quando a grana tá curta, você prefere edição econômica ou edição de bolso? Pergunta da Elaine. Eu acho que edição econômica. Eu não gosto tanto de edição de bolso. Preciso confessar que eu não sou tão fã de edição de bolso. Porque pelo simples assim, motivo de elas serem pequenas, né? Assim, algumas são muito pequenininhas, outras são até maiores. Aí ok, mas ainda assim, se for pra escolher entre uma e outra, eu prefiro uma edição assim... que a capa seja sem orelha, sem brilho, uma capa mais mole, um papel talvez mais molinho, do que uma edição de bolso. Acho que eu prefiro. Pergunta número 15. Qual o livro mais barato e o mais caro da sua estante? Pergunta da Laura. Eu acho que o mais barato foram alguns livros que eu já comprei em sebo, que foram tipo R$4, R$3, que algumas coleções mais simples da Penguin, mais antigas, assim, que foram nesse valor. O livro mais caro da minha estante até esse momento é esse aqui. É uma falda que, na verdade, inclusive eu comprei na promoção até, né, na Bienal. Saiu acho que R$60. E ele é lindo. Mas, assim, eu acho que eu tenho livros até um pouquinho mais caros, mas eu ganhei livros de, não sei se conta, né? Livros de R$70, R$80, mas que eu ganhei. Então o livro que eu paguei mais caro, foi esse aqui. Mas os outros também não são tão mais caros. Eu acho que eu não tenho nenhum livro de R$100, de cento e poucos reais aqui na minha estante, não. Eu tenho poucos boxes fechados, né? Geralmente eu compro também mais em promoção, então não tenho livros muito caros na minha estante, não. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou e quiser ajudar a compartilhar, curtir, para divulgar o meu trabalho, é só clicar aqui no joinha, clicar aqui em compartilhar. E quem não é inscrito ainda, inscreva-se no canal aqui em algum lugar por aqui. E siga também as redes sociais no Literária e acesse o blog, que vai estar aparecendo nesse exato momento aqui na telinha pra vocês. É isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado, curtido, tirado suas dúvidas aqui nesse vídeo. Se vocês tiverem mais perguntas, mandem, que eu vou deixar o formulário em aberto, vou deixar aqui no box de informações, então quem quiser mandar mais perguntas, eu vou anotando e depois eu respondo em vídeo também. E é isso. Um beijo e até a próxima.